Gente, uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos, fortaleça. Que estejamos aqui reunidos na sincera intenção de buscar não só conhecimento, né, mas de trocarmos impressões, de trocarmos sentimentos, de podermos refletir não só o momento atual, mas o momento futuro, porque o Espiritismo é uma luz no mundo que faz a gente perceber que o futuro nos espera, né, de acordo com o que construímos do nosso presente, daquilo que trabalharmos no nosso íntimo, no nosso coração, do que fizermos de nós mesmos, né, e de todas as oportunidades que nos são dadas. O Espiritismo é luz no mundo, né? Veio ao planeta Terra como sendo uma revelação, a terceira revelação, como se diz, né? Veio aí Moisés, o Cristo, e ele nos deixou aí a promessa de um Consolador prometido. E esse Consolador, como Espírito de verdade, chega ao mundo no momento em que mais precisávamos de esclarecimento. Porque o planeta, né, a sociedade, estava passando por um momento de desacreditar da divindade, né? Na época que o Espiritismo surgiu, a ciência tinha atingido ali naquele patamar as suas culminâncias, né, na sociedade francesa. E no mundo já não se acreditava mais nas coisas sobrenaturais. Estava uma questão totalmente abandonada. E vem aí as manifestações. Começaram com as batidas, que não é coisa nova, viu, gente? Às vezes a gente pensa que as manifestações espirituais surgiu com a doutrina espírita, mas isso é tão antigo quanto a humanidade é antiga. Porque os espíritos sempre existiram, na verdade, né? Mas houve a necessidade dessa manifestação se tornar mais fortalecida no sentido de despertamento da nossa humanidade, da nossa sociedade. Tanto que não se deu em um único ponto. Se deu em vários pontos do globo, tanto na América, como na Europa, como em outros países do mundo, ao mesmo tempo, né? E chegado nas mãos, né, essa mensagem... Quem assistiu o filme Kardec aqui? Levanta a mão. E eu fico muito triste de ter saído tão rapidamente de cartaz, né? Deveria ter ficado muito mais, porque a história do codificador da doutrina espírita nos traz uma compreensão, né? Muitas vezes a gente chega na doutrina espírita, em grande maioria, pela dor, né? E a gente vai vendo assim que a dor, ela nos leva a uma autorreflexão, a uma busca mesmo por esclarecimento, por passamos as coisas que passamos, né? E eu acredito que não tem uma sã criatura aqui que não passou um aperreio na vida, né? Ou que ainda não vai passar um aperreio na vida, porque a vida é justamente um aprendizado contínuo e em movimento. Então, muitos de nós chegam pela dor, outros por curiosidade, outros não sabem por que chegam, né? Chegam apenas de passagem e se descobrem quando chegam, né? E outros por um sentimento inato e uma atração irresistível da prática da caridade. Esses se aproximam rapidamente, não perdem um minuto de tempo com questionamentos, mas eles vão ao próximo com todo fervor. Mas chegamos desta forma, certo? O que nos atrai são coisas diferentes. Para cada um, a sua necessidade. A gente nunca pode dizer que a necessidade de um é igual à necessidade do outro. A doutrina, ela se fundamenta não só na questão das manifestações, porque a gente vê que o início, a manifestação foi muito forte, né? A gente diz assim, mas será que existiu mesmo aquele negócio das mesas girantes, das mesas que flutuavam, né? Será que a gente ainda vê isso hoje? É raro, não é? Uma manifestação física muito avultada. Eu acho que se uma mesa levantasse aqui, acho que uma metade corria, né? A outra metade ficava, né? Alguns iam ficar curiosos, outros, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí saia correndo, né? Porque a gente ainda está num patamar que
ainda há um medo muito grande do desconhecido, sabe? E essas situações aconteciam porque era necessário que atiçasse a curiosidade das pessoas sérias. E muita gente, no começo, quando começou essas manifestações, começaram a brincar com elas. Quando a gente vai assistir no filme, vendo a biografia da época, a gente vê que as pessoas se reuniam por frivolidade, como ainda hoje. Eu estava conversando com um grupo de jovens, foi muito interessante, sabe? Aí foi que eu vim descobrir o que era tabuleiro Ouija, que eu não tinha muita ideia o que era. Eles diziam, a gente tá brincando de tabuleiro Ouija. Aí, Alex, o que é? Esse negócio existe mesmo? É um negócio que bota um negócio, a seta fica, sabe? Aquele negócio todo, isso existe mesmo. Eu falei, rapaz, não brinca com esse negócio, não, que esse negócio é sério. Ó, pessoal, mas quanto mais você diz que é sério, mais eles querem brincar, sabe como é? Então, o que falta, na verdade, é um esclarecimento do mundo espiritual. Né? E essas manifestações surgiram para fazer um despertamento na humanidade. E esse despertamento se fez. Se fez tão fortemente que pessoas sérias se ocuparam em fazer o estudo sério, sistemático, racional da revelação. E isso nos trouxe, né, por Kardec e todos aqueles que também trabalharam seriamente, como Leon Denis, como Ernesto Bolzano, tantos outros da época, né, nos trouxe grande esclarecimento fundamentado, ou seja, base sólida, gente. Né? A gente vê a codificação espírita, e muitas vezes a gente não sabe o que é a codificação espírita, que são as obras básicas, né? Ali que iniciaram o alicerce do espiritismo. E o que acontece? A maioria de nós, naturalmente, entra pela dor e não muitas vezes pela busca do conhecimento das bases. E aí, quando a gente melhora, uma grande maioria volta a fazer as coisas que estava fazendo antes. Né? E aqueles que já compreendem, já ficam mais curiosos em saber o porquê aquilo aconteceu, o porquê todo o tratamento espiritual, o porquê as bases sintéticas existem de auxílio ao próximo, esses continuam perseverando em buscar, em estudo. Continuam perseverando na descoberta, aí a gente vai fazer, mas é na descoberta dos espíritos. É na descoberta das manifestações espirituais. É na descoberta da mediunidade, sempre existiu. Mas aqueles que vão compreendendo ela com a seriedade que ela tem e com o que foi trazida, começam a compreender que a essência fundamental da doutrina é a busca por nós mesmos. A descoberta por conhecermos os nossos sentimentos, por conhecermos a nossa personalidade, por conhecermos com tudo que ela nos traz o caminho da nossa reforma íntima, moral. Quem acredita que se houvesse mais amor no mundo, o mundo seria melhor? Levanta a mão. Não é questão só do saber da ciência. E nem muito menos questão de a gente somente ler tudo. Mas é questão de a gente ler, compreender e aplicar a nós, a nossa realidade. O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, é para nós espíritas e não espíritas. Por que eu digo isso? Porque o espírito não tem a pretensão de ser o único caminho. A própria conclusão dos livros dos espíritos, quando a gente vai lendo, ele relata justamente isso. Não tem a pretensão de ser o único caminho e nem de definir toda a verdade, mas de dar início a uma obra de autoconhecimento das verdades espirituais que estão espalhadas, gente, na natureza. Tudo o que o Cristo nos disse está na natureza, está processado na natureza, se manifesta na natureza. Mas para facilitar a nossa compreensão, nós precisamos que seja sistematizado de uma forma escrita,
Porque a gente pouco também para olhar a natureza. Perceberam que a gente tem uma vida tão corrida e é tão acelerada a coisa que a gente para pouco para perceber as ações naturais? Quem contemplou o céu hoje? Para ver a imensidão do universo e a paz que nunca deixa de reinar. Será que isso é uma reflexão que a gente faz quando está turbulenta a nossa vida? Será que a gente fica refletindo, a gente observa os ensinamentos da divindade que estão espalhados para perceber a nossa própria existência espiritual? O nosso caminhar de todo dia? As perguntas e respostas que vieram nos trazem essas reflexões do que é o que é Deus, o motivo de reencarnarmos, por que nós estamos aqui, por que precisamos nascer de novo e renascer. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, e olha, gente, que eu vou falar para vocês assim, tudo isso tem a ver com a necessidade do espírita estudar. Porque a gente entra na doutrina, a gente se torna espírita, né? E eu posso dizer a vocês assim que o avanço ele vem muito forte em nós quando a gente se predispõe a abrir o nosso coração para conhecer de verdade, para buscar, sabe? Para não ficar só contentado assim, só contente em receber. Porque a gente chega, recebe. Quem já recebeu uma coisa boa do espiritismo ou dessa casa ou dos espíritos? Levanta a mão. É gratidão, não é? É um sentimento de gratidão, um sentimento de melhora, de alegria. Mas ele não deve se encerrar somente no receber, mas no amadurecer. Como se fôssemos uma fruta, sabe? Uma árvore muito tenra, muito pequenina, que apenas ao contato da seiva, né, que rejuvenesce, tivesse a oportunidade de continuar a sua jornada. Assim é a doutrina espírita, é a água que jorra cessantemente, porque ela é o cristianismo redivivo. É o cristianismo do passado, aquele cristianismo que Jesus caminhou, onde não tinha o pensamento e o apego aos altares materiais, e nem a nada que não seja o sentimento, o amor ao próximo, a ideia da caridade na sua maior pureza. Jesus nos trouxe isso na sua simplicidade. Ele foi o Espiritismo caminhando com toda a naturalidade na Terra, em todas as nuances. Mas o mundo avança como os espíritos avançam. Nós estamos avançando e o planeta também está progredindo. Quem já ouviu falar em transição planetária? Isso. O mundo está passando por um momento de mudança espetacular, rapidamente. Tudo está se modificando, né, de uma forma muito veloz. E, às vezes, para nós, que não compreendemos, né, o processo de modificação e de transformação dos mundos, assustadoramente. Porque nós vemos guerras, nós vemos desencarne coletivos, nós vemos toda uma seriedade de situações, né? Estava conversando com o nosso colega ali sobre a questão psicológica, né? Que tem se aprofundado nas obras de Joana de Ângeles já há bastante tempo, e por uma necessidade de que a fragilidade psicológica do ser humano hoje é enorme. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Vê só, gente. Só para a gente ter uma ideia da importância da gente se conhecer e saber o propósito, que somente com um estudo sincero a gente consegue desvendar. Objetivo da encarnação, Livro dos Espíritos, capítulo 2. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quem acha que é espírito aqui? Levanta a mão. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente estuda, tem que ser para nós. Se a gente não conseguir se reconhecer no que a gente está estudando, é como se a gente estivesse lendo um livro que não tem significado prático para a gente.
Então é preciso que seja vida, seja prático, como é os ensinamentos do Cristo. Pessoal, Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação, suportar vicissitudes. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condição de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Eu queria prender a atenção em uma frase aqui. Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. O que é ser perfeito? Eis um pensamento. E eu proponho pensamentos no sentido de a gente começar a refletir, porque às vezes é muito fácil na juventude, eu lido muito com as mocidades espíritas, sabe? As mocidades, a juventude, e o pessoal fala assim, eu não pedi para nascer. Eu já ouvi dizer isso, né? Eu não queria nascer, acho que a mãe já viu o filho dizer um negócio desse. Quando o negócio está apertado mesmo, solta essa daí. Mas só que a gente tem um motivo de estar aqui. É melhorar. É aprender, é se trabalhar na sua intimidade. Quando a gente desencarna, às vezes a gente fica pensando assim, né? Meu Deus, como vai ser meu desencarne? Né? Gente, tenho certeza de uma coisa. Não vai ser só perguntado assim, quanto saco você carregou? Quanto tempo você passou dentro da casa espírita? Quantas coisas você fez na caridade, no sentido de ir lá fazer... É muito perguntado assim, ó, a sua consciência. Você está melhor do que entrou lá? Você conseguiu perdoar mais? Você conseguiu tolerar mais? Amar mais? Você conseguiu... As coisas morais são relevantes para a gente, são importantes para a gente. E às vezes a gente se apega tanto à forma que esquece o fundo, a essência de a gente estar aqui na Terra. A essência do espírito nascer, aonde quer que seja, por necessidade. Às vezes a gente diz assim, caramba, né? Eu tenho um parente que ele dizia assim, sabe? Ele dizia, toda vez que passava na casa de uma pessoa muito rica, ele dizia, eu nasci no lugar errado, era para ter nascido ali. Ele dizia muito isso, assim. E é interessante refletir isso, que todos nós estamos na condição que nos é importante para evoluir. Não tem ninguém no lugar errado, gente. Não tem esse negócio, estou no lugar errado. A gente está onde precisa estar para aprender. Mas os aprendizados são segundo as nossas necessidades pessoais. Então, por mais difícil que esteja a nossa situação, a gente nunca pode dizer que Deus errou. E muito menos acusar a divindade das nossas dificuldades, porque são necessárias para a gente tirar lições. Mas será que a gente consegue tirar lição de dificuldade, gente? E é fácil tirar lição de dificuldade? O que requer para a gente tirar lição de dificuldade? Será que não requer olhar atento para as coisas espirituais? Olhar mais com o olhar do espírito do que com o olhar da matéria? Mas a gente está muito acostumado a ver as coisas pelo lado material. Quando a gente diz assim, quem queria ganhar na Mega Sena? Eu também queria. Quem queria ganhar? A gente quer ganhar na Mega Sena. Mas e a responsabilidade de ganhar na Mega Sena? Espiritual. Será que a gente leva em consideração tudo isso? O pessoal faz, eu queria ser Chico. Aí eu já vi muita gente dizer assim, eita, Chico Xavier, eu queria tanto ser Chico Xavier. E passar pelo que Chico passou.
Porque muitas vezes a gente só vê as mensagens e tem, né, plena consciência de que, não, é as coisas mais lindas, tudo muito bonito. E as dificuldades? Os sofrimentos, os aprendizados, podemos dizer assim. Porque a gente objeta muito negativo. A gente foca muito negativo, mas esquece a importância de ver o lado positivo diante de cada situação que nos é ofertada como necessidade encarnatória. Isso é importante perceber. E quando a gente consegue perceber isso através da compreensão sincera, da busca pelo estudo, porque eu vou dizer a vocês com toda certeza, uma coisa é a gente boiar no oceano. Outra coisa é a gente mergulhar no oceano. É a gente ver o fundo do mar. Uma coisa é a gente estar margeando a superfície da água. Outra coisa é a gente colocar um óculos e se arriscar a descer para ver a profundidade. O que isso quer dizer? Que o Espiritismo, ele é justamente esse oceano imenso de possibilidades de aprendizado e despertamento que poucos mergulham. Por que eu digo que poucos mergulham? Porque muitas vezes nos detemos só no que ele tem a nos ofertar. E não em buscar trabalhar intimamente para modificar os nossos espíritos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que é mais fácil a gente receber do que a gente dá. E a gente dá o que não tem? Quem consegue dar um presente que não recebeu? Ou que não está em suas mãos? É fácil a gente passar para uma pessoa uma coisa que a gente não tem? A gente não consegue fazer isso. É preciso a gente buscar e adquirir. Como é que a gente vai cobrar amor de quem só levou pancada? Dá para a gente fazer isso fácil? Ou cobrar compreensão de quem só levou incompreensões? Dá para a gente fazer isso fácil? Seria até uma falta de bom senso nosso. Mas é preciso despertamento. E aí vem a importância de o espírita estudar. E como eu falei, a doutrina, as obras básicas são sólidas, racionais, cheias de possibilidades e de segurança para todos nós. Por que eu digo de segurança? Quer que eu diga por quê? Não sei se vocês viram no filme de Kardec um momento em que ele fica meio atemorizado e diz assim, Gabi, estão contra nós, ele diz assim, né, estão à nossa espreita não só os espíritos de luz, mas também os outros, que não são de luz. Os nossos irmãos que estão em ignorância, no sentido, eu não gosto da palavra maldade, gente, eu não gosto disso, sabem? Porque o mal, na verdade, é o amor adoecido. É o amor febril, sabe? O amor que precisa ser dado em antídotos para que ele possa se melhorar. E aí, existe no nosso plano, como existe entre encarnados, irmãos espirituais que também passam por esse processo ainda do coração endurecido, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da avareza. Alguém tem alguma dessas qualidades aí? Porque às vezes a gente, por incrível que pareça, por falta de conhecimento mesmo, a gente se acha diferente deles. A gente olha assim e diz, eu já vi muito fazer isso, assim, dizer, paz, tem um encosto em mim. O pessoal chega às vezes com desconhecimento e fala, irmão, tem um encosto que está me seguindo. Olha, se eu desencarnar e alguém me chamar de encosto, eu vou ficar chateado. Porque é uma pessoa, gente. É um irmão espiritual que está ali. Mas a gente só vai saber se a gente buscar conhecer. Se a gente buscar... Né, outros ainda têm a mediunidade como sensibilidade. Porque sente. Na pele. Vê.
Bem-aventurado aquele que vê, né? Que crê sem ver, na verdade. Que não é preciso ver para crer, para acreditar. Mas estamos nessa fase de conhecer, aprender, construir bases sólidas, para também passarmos por esse processo de transição planetária conscientes e em segurança. Porque eu quero dizer isso a vocês. Porque nem todas as obras que estão surgindo são boas obras. E a gente só consegue ter essa consciência de análise das coisas se a gente tiver base sólida. Se a gente souber do que se trata a doutrina espírita. Tem uma obra chamada O que é o Espiritismo? Alguém já ouviu essa obra, já chegou a ler ela? Já pegou ela a primeira vez? Porque a gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? Mas tem uma obra, O que é o Espiritismo? E nessa obra, Kardec começa a conversar com alguns personagens, né? O cético, o visitante, né? Ele vai falando ali, né? E ele vai conversando com esses personagens. Em um dos argumentos, ele diz assim, porque o homem interroga ele sobre o estudo da doutrina. E ele diz assim, de uma forma muito sóbria, ele faz assim: a doutrina espírita não é uma doutrina de momento. Só aqueles que estudarem com seriedade a compreenderão. Que pararem realmente, né, e se dedicarem tempo para fazê-lo. Conseguirão alcançar os conhecimentos que ali tem. Então, e ele ainda diz assim, eu mesmo estou nesse processo e pareço não terminá-lo, pareço continuá-lo, porque é progressivo todo esse conhecimento espiritual. Então, veja a dica do nosso codificador, de Allan Kardec, que nos chama a atenção para a seriedade do estudo da doutrina espírita. Mas nos chama a atenção ainda para outro ponto. Que se todo conhecimento obtido e tudo que estudarmos não modificar as nossas fibras morais, teremos assumido também um compromisso muito grande, uma responsabilidade por saber e não fazer. Aí eu vejo muita gente às vezes dizer assim, eu já conheci assim, chegar para mim e dizer, eu não quero contato com nada disso porque isso me traz muita responsabilidade. E eu não quero ter responsabilidade. Certamente alguém aqui deve estar se reconhecendo. Mas eu vou dizer a vocês que a responsabilidade já existe desde o momento que você foi criado. Desde o momento em que você se fez espírito, né? A mônada ali, você já é responsável por progredir, por evoluir. Porque se tem uma coisa que é de todos nós dever, é aprendermos a amar. Aprendermos a ser pessoas melhores, saudáveis uns com os outros. Agora, existe o livre-arbítrio, não é verdade? Cada um segundo as suas obras. Ninguém será obrigado a fazer o que não quer. Mas a bondade divina é enorme, que coloca ferramentas ao nosso redor, que impulsiona a gente quando a gente não quer. E sabe qual é o nome dessa ferramenta? A dor. Eu li uma vez um texto que dizia assim, que a dor é uma amiga que só solta o nosso braço quando a gente pega o braço de Jesus. Até a gente pegar o braço dele, a dor está agarrada na gente. E a gente ainda fica insistindo, né, em não pegar. Aí, mas quem gostaria que sua dor passasse? Levanta a mão quem gostaria que a dificuldade fosse embora. Estudar a doutrina espírita não é somente a gente estudar a obra básica em si, mas é estudar o Cristo, gente. Sabe por quê? Porque o Evangelho nada mais é do que os ensinamentos do Cristo de forma explanada, aprofundada, para que todos nós pudéssemos compreender, para que pudéssemos vivenciar. É preciso que tenhamos a consciência de que o trabalho da doutrina, né, além do estudo racional,
é de renovação humana, de a gente trabalhar nossos sentimentos. E trabalhar sentimento é conhecer a si mesmo. E aí vai. Será que a gente sabe os nossos defeitos morais? Será que a gente para se observar no nosso dia a dia? Ou será que a gente acha que atingir um grau de perfeição e a culpa de tudo que nos acontece é sempre das outras pessoas? Às vezes a gente não sabe, incrivelmente, nem como se manifesta o orgulho. O egoísmo, que são as chagas da humanidade, a gente nem consegue se reconhecer nessas condições. Eu gosto muito de refletir, de trazer isso para uma reflexão, como necessidade de estudo do Espiritismo, porque ele nos leva a esse pensamento de nos melhorarmos. Não nos melhorarmos somente na questão, como é que eu posso dizer? Em todos os sentidos que a gente pode imaginar. Se você tem uma mediunidade, aí a gente fala assim, ai meu Deus do céu, a minha mediunidade é muito difícil, né? Mediunidade é muito complicada, meu Deus do céu. Mediunidade sofrida é muitas vezes a falta de amor do médium, que sintoniza mais com os espíritos inferiores do que superiores. E quando se trabalha o sentimento, ela se torna mais suave, na verdade. O amor é a questão número 1 de tudo. E a gente normalmente faz o quê? Inverte, às vezes, a ordem do processo. A gente pensa em fazer, mas não em sentir. Tudo que a gente faz vem de um sentimento. Todas as nossas ações vêm de sentimento. Estamos saindo muito fortemente da fase dos instintos. Eles ainda existem fortemente em nós. E passando para uma fase que o amor se torna a questão principal. Mas é fácil a gente amar quem odeia a gente? Quem faz mal a gente? Amar aquele vizinho que fica fofocando da vida da gente é fácil? Isso. Não é fácil. Porque nós ainda estamos com um pensamento personalista de precisarmos ser amados para amar. A gente ainda precisa ser para dar. Sabe como é? A gente precisa receber para poder dar. Quem concorda que Jesus amou a humanidade? E ele foi amado por toda a humanidade? Qual é o nosso símbolo de perfeição na Terra? O Cristo. De todos os que passaram aqui, o Cristo simboliza para nós a perfeição máxima da nossa condição terrena. Chegarmos ao caminho do Cristo é o nosso objetivo maior na Terra. A gente diz assim, mas a gente tem que fazer o que Jesus fez, cada um na sua esfera. Porque cada um passa um calvário. Cada um carrega uma cruz. Cada um passa uma situação existencial própria e individual. Mas o estudo, o conhecimento, a busca por autoconhecimento nos leva justamente a compreender como tudo isso se aplica à nossa vida, à nossa existência.
Para nós espíritas, estudar é fundamental, gente. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É preciso se ater a estudar as obras básicas do Espiritismo, mas com o olhar do Espírito, com o olhar de melhora íntima, com o olhar de tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que nos é dado como oportunidade, nos sirva para nos melhorar. Porque o conhecimento espiritual, o conhecimento das coisas, a ciência, ele pode nos dar vasto gama de possibilidades e ser utilizado até para fazer o mal. A sabedoria, a filosofia, o questionamento, né, nos levam a reflexões profundas através de descobrir a nós mesmos. Mas a parte religiosa da doutrina, que eu digo para vocês com muita sensibilidade, que eu acredito que do tripé, que é ciência, filosofia e religião, o amor é o ponto maior, é o ponto fundamental de tudo. Eu tenho esse pensamento muito claro, porque não adianta só saber. Quem ama está à frente de quem sabe. Está muito à frente. Às vezes a gente sabe, mas não ama. E às vezes a gente nem sabe tanto, e o amor está à frente. Aí a gente vê na condição espiritual, né, aquele senhorzinho lá no Ceasa puxando aquele carrinho de mão nas esferas mais elevadas, e a gente vê aquele cientista pedindo ajuda àquele senhorzinho, quando chega no mundo espiritual. Porém, é uma asa de anjos. A gente não se desenvolve somente de um lado. É preciso desenvolver-se na inteligência, que ajuda a desenvolver também o lado emocional, o amor. Estudar o Espiritismo é a gente ter essa consciência. Não é somente a gente pegar as obras e vou ler e vou saber. É por isso que, como base, fora da caridade, não há salvação. Fora do amor, não há salvação. É preciso que haja a salvação, e é única, individual no sentido de busca, porque a gente não leva quem não quer. A gente não consegue ajudar quem não quer ajuda, gente. Os espíritos, eles respeitam a gente, todas as nossas decisões, os bons amigos espirituais. Quem gostaria de trazer uma pessoa aqui para a gente poder se esclarecer e não consegue trazer? Sempre tem. Pessoas que amamos, que gostaria que pudessem também ver, e a gente não consegue. Porque não está no momento ainda não tem a brecha para compreender e sentir. Mas faz parte. Porque a doutrina não tem a pretensão de fazer prosélito. A pretensão dela não é fazer seguidor. É despertar o homem para a sua realidade. E eu digo mais a vocês, com toda sinceridade, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, diz as obras. E o que é ser cristão? O que é ser verdadeiramente cristão, se não seguir os passos do Cristo? Se não seguir o amor dele, a sinceridade, a compreensão, o respeito à condição do outro. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Pelo contrário, ele levou o amor. E o amor contagia. O amor irradia, renova e transforma. Toca tudo e a todos que desejem. E aqueles que não desejem se sentem muitas vezes, né, perturbados diante dele.
Quando as pessoas se colocavam na frente do Cristo, elas tinham duas reações. Ou elas corriam desesperadamente por se sentirem constrangidas, ou elas se prostravam diante dele. E é essa energia que todos nós temos, de despertamento, que temos que fazer acender em nós. É isso. É o amor. Amai-vos, instruí-vos. É preciso crescer, evoluir nas duas condições. E para isso, esforço. Porque eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, a oportunidade não é negada a ninguém que deseje. Mas é preciso esforço. E eu vou dizer a vocês ainda com mais sinceridade, só não avança quem não quer. E a gente diz assim, né? Eu não consigo. Às vezes a gente bota tanta dificuldade para fazer uma coisa. Eu não consigo. E para Jesus você consegue. Não tem outro ponto de vista. Não tem outra ideia. Nós conseguimos se quisermos. E eu digo a vocês, gente, o estudo é importante para o espírita, não é importante? Muito. Muito mesmo. Às vezes eu vejo pessoas analfabetas que não tiveram oportunidade de aprender, né, a ler. Mas que não falta uma reunião de estudo para ouvir os companheiros falarem. E emociona muito quando a gente pega uma dessas pessoas, na sua sensibilidade, ensinando aquilo que ouviram falar. Isso emociona fortemente, porque às vezes com uma linguagem muito pessoal, sabe? Elas conseguem transmitir com muita facilidade e sinceridade os ensinamentos, que às vezes pensamos que somente está otorgado às pessoas de letras e ciência. E o esforço leva a esse progresso. É para todos nós. Todos nós temos oportunidade. Que possamos nos fortalecer muito, gente, demais. Demais mesmo. Com muito amor, com muita alegria. Possamos elevar o nosso pensamento às esferas mais elevadas, buscando a literatura. Porque eu digo a vocês com toda sinceridade que o Espiritismo não se encerra nas obras básicas. Elas são básicas. Elas são início. São sólidas. Mas é um oceano de aprendizado. E às vezes a gente tenta avançar, sabe? Sem ter essa segurança. E o terreno é tão movediço, tão perigoso. Quando eu digo assim, porque são tantas coisas equivocadas que a gente vai vendo pelo caminho, sabe? Não sei se vocês já ouviram um texto que dizia assim: haverá falsos cristos e falsos profetas? E quando a gente lê o Evangelho, ele diz os falsos profetas da erraticidade, né? Os espíritos. Então, é muito importante, gente, o conhecer a base de tudo. Vamos nos esforçar mesmo, todos nós, sabe? Por não somente sermos assistidos de uma casa espírita, mas buscarmos o conhecimento como obra fundamental. Porque a reforma íntima, a busca por essa transformação individual, fazem com que nós melhoremos espiritualmente. É muito fácil, às vezes, a gente perceber que o que falta é a busca, sabe? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar papapasse e nem tomadores de água fluidificada constantes, sem a necessidade. E, na verdade,
tendo a reforma íntima como segundo plano. O tratamento inicial, ele é um fortalecimento. Mas o verdadeiro tratamento é a sua renovação íntima. É a mudança no comportamento. E a gente não muda comportamento sem saber quem somos. Sem saber o que precisamos trabalhar em nós. A gente não muda sem se conhecer. Então, é preciso mudar. É preciso levar a sério, no sentido leve, né? Que a gente fala, às vezes, a gente fala da seriedade, e às vezes a doutrina espírita é muito interessante, porque tem gente que, às vezes, esquece a alegria, né? E fica naquela concisão das coisas. Mas o viver alegremente é um atributo do espírito que encontra felicidade, que encontra compreensão nas coisas que passa. Mas estamos longe dessa perfeição. Aprenderemos caminhando todos os dias de nossa vida, tendo milhares de oportunidades. E não é fácil a gente aproveitar as oportunidades, porque às vezes nos falta a visão e o conhecimento. Então, leiam as obras básicas. Lemos as obras básicas. Chico Xavier, 400 e tantas obras, né? Entre outros autores. Mas lembramos que toda ciência séria exige estudo sério. Então, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso conhecer. É preciso, ainda mais, a gente viver. Porque é muito fácil a gente se perder no dia a dia, sabe? Só para ilustrar isso que a gente está falando aqui, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Vou fazer algumas perguntas aqui. Só mostrar alguns traços. E eu queria que a gente refletisse um pouco se a gente se comporta dessa forma. Tá certo? Só para a gente ilustrar algumas possibilidades. Quem aqui contraria-se por pequenos motivos? A gente pode até dizer assim, o que é um pequeno motivo, não é verdade? Mas a gente sabe o que é um pequeno motivo. Quem fica zangado quando as pessoas não concordam com as suas ideias? São reflexões. Vamos lá. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechada ao diálogo construtivo. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente erre quando a pessoa vai falar pra gente a verdade, a gente fala assim, quero saber não. Quem já agiu assim? São reflexões profundas que a gente tem que fazer. De a gente perceber a ideia do estudo, mas a ideia de a gente se autoconhecer. E aí vai. Preocupa-se muito com a aparência exterior. Bom, tem ninguém vaidoso. Não admite ser humilhado diante de ninguém. A gente se admite ser humilhado diante das pessoas? Ou a ideia do pisou no meu pé, o bicho vai pegar?
usa de ironia ou deboche para com o próximo nas ocasiões de contenda. Está conversando com a pessoa e solta um deboche. Ou age com ironia. Isso tudo são traços de orgulho. É o orgulho na sua manifestação mais profunda ali. Como é que a gente vai combater uma coisa que a gente não conhece que tem? Será que é importante a gente estudar? Estudar sentimentos? Será que é importante a gente estudar a nós mesmos? Sabermos da nossa consciência espiritual? Vamos lá. Tem mais coisa aqui. A gente está falando do orgulho, mas existe o egoísmo, a vaidade. Eu vou dizer a vocês com toda certeza que a mais difícil de trabalhar, uma delas é o ódio. E sabe qual é uma das coisas que mais desencadeia ódio na nossa humanidade? Se chama inveja. Alguém já sentiu inveja de alguma coisa? Às vezes de conhecimento. Inveja de bens materiais, será que existe? Existe. E será que é fácil de trabalhar isso na gente? Já viram a ideia assim, quando a gente compra um carro novo, né? Sempre tem alguém que fica zangado com isso na rua? Tem umas coisas dessas que existem na Terra. E a gente tem que perceber essas situações para a gente poder combatê-las em nós. Quando eu digo combatê-las, é traçar objetivos claros de autoconhecimento. Então, gente, estudar o espiritismo para o espírita, o estudo para o espírita é muito importante. Estudemos as obras básicas, como eu estava falando, mas tratemos isso como com autoconhecimento para a gente poder trabalhar a nossa reforma íntima. Porque se tudo que a gente estuda na doutrina, quando a gente pega o evangelho, ele é um cabedal de reforma interior, gente. É um cabedal de reforma íntima fortemente. Porque não tem nada no evangelho que a gente não consiga fazer. Mas muitos de nós simplesmente se condensa e se cristaliza a como nós somos agora. E não nas possibilidades de realização. Eu já vi muitos irmãos assim dizendo, eu não consigo perdoar. E quantos de nós ainda nos apegamos a sentimentos? E desencarnados também, muito fortemente, nos apegamos a sentimentos que nos aprisionam. E precisamos nós desse conhecimento, desse autoconhecimento. E mais ainda, para que não venhamos a cair em erros. Quando eu digo em erros, é no sentido de, por não conhecermos, moldarmos ao nosso bel prazer. Isso também é outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente pega uma doutrina, né, que vem ali em todo um sentido fortalecido, e a gente, às vezes, por falta dessa busca de conhecimento, a gente molda a nossa personalidade. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem, né?
Espíritas, amai-vos e instruí-vos, mas que tenhamos a consciência de que essa instrução deve revelar em nós o amor que há no nosso coração. Aprender a amar, de tudo que existe na doutrina como um todo, é um ponto fundamental. Nunca devemos esquecer isso, jamais. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.